Aleluia. Estenda suas mãos aqui para Paulo. Comece a liberar palavras de bênção. Você pode liberar? Agora, comece a liberar e eu olho para vocês, estão assim. Assim como uma coisa meio telepática. Não quero lhe dizer que tem que ser verbalizando. O reino espiritual tem que ser as palavras lançadas. E eu já ensinei para vocês as escrituras. Então, libere palavras. Palavras. Escutei aqui autoridade. Que palavra você libera? Sabedoria, graça, discernimento espiritual, ousadia, temor do Senhor, unção do alto, encher do Espírito. Porque se for só um homem pregando, você vai só julgar a pregação humana. Mas se ele estiver cheio do Espírito e for o Espírito de Deus, você não sai daqui da maneira como você chegou. A palavra lançada não volta vazia. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos a vida de Paulo e pedimos que seja o Senhor a liberar através do teu filho com a unção do alto, ousadia do alto, sabedoria do alto, graça do alto, favor do alto, poder do alto. O Senhor libere os seus lábios para abrirem-se profeticamente, como voz profética nesse lugar, revelar o que tu desejas falar ao teu povo. E que em nome de Jesus, essa palavra entre em nós, como uma espada que corta a ponta de dividir alma e espírito. E ela possa plantar no profundo do nosso ser a verdade que nos liberta. Que essa palavra lave como água viva. E que essa palavra esteja alimentando como pão do céu. Como foi Jesus, pão do céu, que veio para proclamar o reino. Que a palavra que alimenta seja proclamada nessa noite através da vida de Paulo. Em nome de Jesus, que tu mesmo, Senhor, sejas muro de fogo à nossa volta. E que quaisquer tentativas do inimigo de roubar a palavra semeada sejam completamente frustradas. Qualquer seta, dardo inflamado do maligno queime em teu muro nos cercando. E que a palavra encontre em nós um solo fértil, onde ela pode brotar, florescer, frutificar, a 100 por 1 em nossas vidas e através das nossas vidas, para a honra, glória e louvor do teu nome. Nós assim te oramos em nome de Jesus. E você diz? Amém. Amém. Quem está feliz, levanta a sua mão bem alto. Quem disse eis-me aqui, levanta a sua mão bem alto. Amém. Agora eu estou feliz. Sabe, essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração há uns 20 dias atrás, enquanto nós íamos a Bananeiras, eu, Milton e Márcio. Enquanto nós conversávamos ali e o Senhor ministrava a nós, Ele trouxe ao meu coração esses pontos que depois eu fui para casa e fiquei remoendo e remoendo para trazer para vocês hoje. E eu queria começar essa palavra lendo João 16, 33. João 16, 33. Nada? Diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Digam, paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham um ânimo, digam, ânimo. Eu venci o mundo. Vamos todo mundo junto? 1, 2, 3. Eu disse essas coisas aleluia.
Sabe, se eu pudesse dar um título a essa palavra de hoje, eu diria que ela teria o nome de Os Desertos da Vida. Em 2016, nós havíamos chegado do Níger. Eu, Ediomari e mais 3 pessoas. E nós, naquela época, a gente sequer tinha matriculado os nossos filhos no colégio. Nós fomos a uma viagem em janeiro, chegamos no início de fevereiro, mas o nosso coração estava ardendo por mais de Deus. O nosso coração estava ardendo por viver na presença da glória do Senhor. E naquele tempo a gente tinha decidido, nós vamos morar em Belo Horizonte. Eu tinha dito, eu fico vindo uma vez por mês para João Pessoa, fico trabalhando de home office lá em Belo Horizonte, e uma vez por mês eu venho, vejo como é que estão as coisas no escritório, volto para lá, porque o que a gente quer é viver a glória do Senhor. O que a gente quer viver é a presença dEle, é o manifestar do que Ele tem, a vontade dEle. E a gente via que naquela cidade existia um favor diferente do Senhor. A gente via que naquela cidade existia um liberar diferente do Senhor. Assim, eu já estava morando lá, estava estudando teologia. E a gente disse, não, a gente tem que ir para lá. E a gente sequer tinha matriculado os meninos. E a gente volta da viagem do Níger e começa a pensar como é que vai fazer. E naqueles dias a gente foi a uma igreja, a igreja de Pastor Jean, IBN. Fomos a um culto lá, era um culto de festa, sentamos na última cadeira. No meio do louvor, o pastor Jean para a ministração do louvor e diz, eu quero Paulo e a Diomar aqui na frente. Oh, Jesus, a gente está aqui escondido. Ele chama e começa a orar por nós. No meio da sua oração, ele entra num momento profético e ele começa a dizer, não é o tempo. Não é agora. E a gente começa a entender. E aí ele diz, estou levando vocês a um deserto. Porque depois desse tempo de deserto, entregarei a você algo grande para que vocês venham a fazer. Naquela hora a gente ficou decepcionado. Porque tudo que a gente queria não era o deserto. O que a gente queria era poder viver aquilo que estava no nosso coração. Senhor, como assim um deserto? A gente tem planos. A gente está cheio de expectativas. A gente foi para Belo Horizonte, olhou várias casas. Lá, uma mulher, numa reunião de oração, entregou um molho de chaves a Ediomar e disse, estou dando a casa a vocês do jeito que vocês imaginam, do jeito que vocês querem, do jeito que vocês planejam. Na nossa mente a gente pensou, pronto, é BH. O Senhor vai nos entregar uma casa linda. A gente vai morar, vai ser tudo bom. Não sabíamos nós que, alguns anos depois, a gente iria receber essa casa, que é a que moramos hoje, construída do jeito que a gente desenhou, do jeito que a gente imaginava. Mas muitas vezes nós nos confundimos com o que há no coração do Pai de desejo e com aquilo que está no meu e no seu coração. O desejo para Ele naquela hora era nos levar a um deserto. Sabe, a gente fazia parte de um ministério de Ediomar e chamava Mais Que Palavras. A gente rodava a Paraíba praticamente toda, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Os interiores, as cidades pequenas, nós estávamos em quase todas. Todo fim de semana tinha um lugar para ministrar. Todo fim de semana tinha um lugar para a gente liberar daquilo que Deus colocou nos nossos corações. 2016 começou a vir palavras de chamados para Ediomar e pregar. E aí, os chamados para que a banda fosse ministrar a adoração começaram a cessar. E Ediomar dizia, você não quer que a gente vá com louvor? Eles diziam, não, eu quero só a palavra. Você não quer que a gente leve a banda? Não, eu quero só a palavra. Isso foi se repetindo, ao ponto que no final do ano, eu me lembro como se fosse hoje, um domingo de manhã, eu acordei tão angustiado, que eu deitei no colo de Ediomar e eu só fazia urrar e gritar e chorar com Deus e dizia a Ele, por que você está fazendo isso comigo?
E eu gritava com Deus, dizendo: por que você está fazendo isso comigo? Mas aquele tempo de deserto que eu estava vivendo, particularmente, foi tão necessário e era tão necessário para eu aprender que o meu Deus não é essa bateria. Foi um tempo necessário para eu entender e aprender que o meu Deus não era o ministério que eu fazia parte. Foi um tempo necessário para eu aprender que eu precisava entregar a minha vida em adoração a quem me entregou o dom e não ao dom que eu recebi. E aquele ano foi sofrido e foi difícil. Até que eu entendi isso. Que o Senhor queria que eu tivesse os meus olhos fixados em quem Ele era. E não naquilo que Ele poderia me dar e me entregar. Que eu tivesse os meus olhos fixados em quem Ele era e não naquilo que Ele já tinha colocado em minhas mãos. E era tão difícil para mim porque o ativismo, fim de semana após fim de semana, montando som e desmontando, montando bateria e desmontando, alugando o carro para viajar e voltando nos fins de semana, e era tão cansativo. E daqui, Fabinho, que toca teclado, e Pedrinho sabe como nós andamos e como nós fizemos. Mas o meu coração estava desalinhado. Porque o meu coração estava naquilo que eu estava fazendo. E não naquele que tinha me chamado para fazer. Quando termina 2017, que nós começamos as nossas reuniões na casa de Milton e Carla, e era uma reunião apenas de casais para que a gente pudesse orar e buscar a Deus e saber a vontade dEle para onde nós iríamos nos reunir enquanto igreja. Nós adorávamos com um sonzinho, usando músicas do YouTube, do Spotify. E a presença dEle era tão grande, tão maravilhosamente grande naquele ambiente, que a gente não queria outra coisa. E naquele tempo eu descobri o que é adorar. Sabe, eu toco bateria desde os 15 anos de idade. Naqueles dias, em 2016, eu descobri o que é adorar. Porque eu estava adorando não o que eu fazia. Eu estava adorando aquele que me criou, independente do que eu estivesse fazendo. Foi um tempo de deserto para chegar hoje onde nós estamos aqui. Lembra que o pastor Jean disse: vou levar vocês a um deserto para depois entregar algo para vocês fazerem. Se você não sabe, dia 9 de abril agora nós comemoramos 6 anos de vida às 8. Será que você pode dar um salva de palmas ao Senhor Jesus? Tem surpresa. Vai ter surpresa. Sabe, Deus nos leva aos desertos. Mateus 4:1 vai dizer assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe, o Senhor nos leva ao deserto. Muitas vezes para provar o que está nos nossos corações. Muitas vezes para provar o que verdadeiramente está em primeiro lugar em nós. Muitas vezes para provar se há de fato confiança em quem Ele é. Para poder nos entregar tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus nos leva aos desertos. Existem desertos que podem ser tão rápidos. Existem desertos que parecem ser intermináveis. E provavelmente alguns de vocês aqui estão passando por alguns desses desertos. Se não for assim, o Senhor não traria essa palavra ao meu coração para ser ministrada hoje.
A questão é, como é que você está passando por ele? Como é que você está passando por ele? Sabe, Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum. E uma hora o diabo vai tentá-lo. Nas suas necessidades. Depois de 40 dias e 40 noites de jejum, com certeza Deus, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, estava faminto, sim ou não? Nós fizemos 21 dias de jejum 2 vezes esse ano. E nesses jejuns teve um que foi nos abstermos de qualquer tipo de delícia, carne, animal, qualquer que fosse. E pareceu uma eternidade. E olha que a gente estava comendo feijão, arroz e ovo. Muito ovo. Mas tinha dia que eu olhava para o ovo assim e dizia, eu não quero saber de você. Eu não quero nem lhe ver. Eu preferi comer feijão e arroz e salada, mas eu não aguentei olhar o ovo. Porque pareciam dias intermináveis. Jesus é tentado, imagino eu, num desses dias intermináveis, depois de 40 dias de fome, depois de 40 dias de abrir mão, de saciar a sua necessidade, saciar a necessidade da carne, ele estava com fome, queridos. Porque ele era homem como eu e como você. Ele tinha necessidades tal qual eu e você temos. Jesus não estava ali como um anjo que não come, simplesmente foi fingir que estava num jejum, não. Ele estava de fato passando por um deserto, passando por um momento de provação, passando por um momento de privação humana, de dizer assim, ei, eu vou dizer não à minha carne, porque o meu Pai está trazendo para um tempo de processo, e esse processo eu preciso passar, porque tem algo maior para mim depois dele. E em nenhum momento ele veio a murmurar. Ao contrário, quando Satanás chega para ele dizer assim, olha, se você é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães e come. Deixa de besteira. Essa é a minha versão. Mata a tua fome. Mata a tua necessidade. Afinal, Deus te entende. E muitas vezes nós estamos com essa desculpinha de que Deus me entende. E não queremos passar pelos processos que Ele nos coloca para passarmos. Deus te entende e quer aprovar você. Deus te entende e quer que você seja aprovado no final deste processo. Deus te entende e está dizendo assim, meu filho, suporta, porque o meu filho suportou, e porque ele suportou e foi àquela cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, enviou o Consolador e a dunamis de minha vida que está em vocês, que é o Espírito Santo, você também tem a capacidade de suportar. Suporta o processo, filho. Está doendo? Suporta. Está doendo, você vai chorar, mas deixa eu te dizer, há uma promessa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Existe um fim para o choro. Mas se Deus te levou a esse deserto, você precisa passar por ele. Satanás vai colocar pessoas para dizer a você e soprar no seu ouvido, fulano, fulana, você não merece passar por isso. Como quem coloca a culpa e coloca um peso do que você está passando, no sofrimento e na dor que você está sentindo em Deus. Pessoas vão dizer, você não merecia passar por isso. Nem tampouco eu estou dizendo que você merece ou não merece.
mas aquilo que é necessário passar. Os processos que são necessários serem vividos, precisam ser vividos. E se foi Deus que colocou você nesse processo, Ele vai te dar forças para você prosseguir e finalizar. Vai ter gente que vai dizer: eu não consigo entender como você, sendo crente, como você sendo um adorador, como você sendo alguém que diz que a sua vida é de Deus, você continua passando por essas situações e por esses caminhos. Porque são pessoas que não discernem o espiritual. Porque o que é espiritual só se discerne espiritualmente. Sabe, Jesus não foi a esse lugar de dizer: mas Deus, Pai, está vendo o que Satanás está dizendo? Que eu poderia ter todos os reinos deste mundo, bastava que eu adorasse. E eu sou aquele que te adora em espírito e em verdade. Ele poderia dizer a Deus: Deus, por que passar por um processo tão doloroso? Por que passar por um processo tão complicado de 40 dias sem comer num deserto, sozinho, sem ninguém, sem ter alguém para dividir a minha dor, sem ter alguém para dividir o que está tão doído em mim? Pai, será que realmente eu sou seu filho? Será que realmente existe essa filiação mesmo diante de tudo que eu estou vivendo? E Deus te diz: você é meu filho. Porque não é o processo que você vai passar ou está passando hoje que vai mudar isso. O que ratifica que você é meu filho é se em seu coração você creu e se em sua boca você confessou que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e Ele é o seu Salvador. Isso te dá poder para ser feito filho. E nada pode mudar isso em sua vida. Nem mesmo o que você está passando hoje. O que você passou um dia ou vai passar amanhã. Só que a gente precisa ter cuidado. Porque muitas vezes nós queremos colocar a culpa em Deus em tudo. Eu não sei se você já encontrou com alguém e disse: como é que você está? E a pessoa diz: eu estou como Deus quer. Alguém já disse isso a você? E deixa eu te dizer, nem sempre isso é verdade. Porque sabe o que é que Deus quer? Está na palavra dele. Na palavra dele diz o que ele tem ao seu respeito. Ele diz: eu sei os planos que tenho ao seu respeito. Planos de bem, planos de te dar um futuro, planos de te ver prosperar. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ei, esse é o plano do Senhor. Se você não está caminhando de acordo com esse plano, se isso não está vivendo na sua vida, se isso não é realidade do que você está vivendo, não venha colocar na sua boca que é o que você está vivendo, é a vontade de Deus, porque não é. A vontade de Deus para a sua vida é o que está na palavra dele. Circunstâncias e pessoas também podem te levar ao deserto. Gênesis 21:14 vai dizer assim: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminhar e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Ei, deixa eu te dizer, Agar não foi levada ao deserto por Deus. Agar estava com o seu filho pequeno. Ela não chamou Abraão para dizer: vamos ter um filho. Ela não pediu a Abraão para ter um filho. Sara chega para Abraão e diz: pega a minha serva e faz um filho com ela, que pelo menos assim você terá uma herança. E porque Sara chama Agar para se deitar com seu marido, Abraão, e ela tem um filho, e logo depois Sara começa a ter ciúmes do menino de Agar em relação a Isaac. Ela diz: manda essa mulher embora.
Manda essa mulher embora. Eu não quero ela aqui no nosso arraial. Eu não quero ela aqui na nossa casa. Abraão faz a mochila, bota uns pães, bota uma água e diz assim: some daqui. Ei, deixa eu te dizer, Agar teve que enfrentar um deserto com seu filho. Não porque Deus a colocou no deserto, mas porque pessoas a fizeram ir a este lugar. E existem desertos nas nossas vidas que não são desertos que o Senhor nos coloca para viver. Existem desertos na nossa vida que são circunstâncias e pessoas que fazem com que nós nos encaminhemos para esses lugares. E muitas vezes nós estamos dizendo assim: Senhor, por que o Senhor me colocou nesse lugar? E Deus está dizendo assim: ei, filha, filho, esse lugar não é para você, não fui eu que te coloquei nesse lugar. O problema é que você só consegue ver o que você está vivendo. Para de olhar onde você está, para de olhar as circunstâncias, para de olhar que você não tem água em volta, e olha para mim que sou a água viva, e olha para mim que você pode clamar e eu vou te responder, porque eu já disse: clama a mim e responder-te-ei. Então, se você está no deserto, para e identifica: Senhor, esse lugar é um lugar que eu estou porque o Senhor deseja que eu passe por um processo. Esse lugar é o lugar que eu estou porque o Senhor determinou. Esse lugar é um lugar que eu estou porque eu preciso passar por ele. E escuta o que ele vai dizer. Porque ele pode dizer: não, filha, esse lugar não é um lugar para você. Esse lugar não é o lugar que eu te coloquei. Esse lugar as circunstâncias e as pessoas te colocaram. Porque eu dei uma coisa ao homem chamada livre-arbítrio. Porque eu entreguei ao homem uma vontade própria. Porque eu não fiz homens para serem manipulados. Eu não fiz homens para serem como marionetes, que eu vou dizer para onde eles vão e eles vão. Não, vocês precisam ter um relacionamento comigo para ouvir a minha voz e decidir se querem ou não caminhar e fazer aquilo que está no meu coração. E ele pode dizer a você: esse lugar não fui eu que te coloquei. Mas existem desertos que nós mesmos entramos a partir das nossas decisões, a partir daquilo que nós vamos fazendo das nossas vidas. No primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 3 e 4, vai dizer: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Sentou-se, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe? Tem lugar que você se encontra hoje, se você tem dito que é deserto, porque é fruto das suas escolhas, das decisões que você tomou, do caminho que você trilhou, de muitas vezes não ouvir o que Deus tinha para você e fazer conforme estava no seu coração. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Se você se movimenta a partir das suas emoções, provavelmente você vai se movimentar de maneira equivocada. Se você se movimenta a partir do que você está sentindo, provavelmente isso vai dar em erro. Porque o nosso coração é enganoso. Elias tinha acabado de vir de uma vitória. Elias tinha vencido os profetas de Baal, tinha feito cair fogo sobre o holocausto, lamber até a água. Sabe, Elias tinha saído de um lugar de vitória, tinha orado e num lugar que estava sem chover há 3 anos voltou a chover. Ei, Elias tinha vivido algo sobrenatural. Mas porque ouviu uma voz dizendo: eu vou te matar.
eu juro que amanhã você está morto. Deixou de ouvir a voz do Senhor e correu para o deserto. Muitas vezes Deus está dizendo para mim e para você coisas que parecem loucas. Deus está dizendo coisas e situações que nós devemos fazer, mas nós preferimos dar ouvido ao que as pessoas estão falando, preferimos dar ouvido às ameaças de Satanás, e aí nós corremos para os nossos desertos, para os lugares que muitas vezes são de tormento, para os lugares que muitas vezes são de nós pedirmos a morte, como fez Elias. Elias, depois de sair de um lugar de vitória, depois de sair de um poder de Deus manifesto daquela maneira, vai dizer assim: Senhor, eu não aguento mais viver, me leva, tá bom. Mas foi ele mesmo que foi para este lugar, porque deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do inimigo. Ele deixou de ouvir a voz de Deus que dizia assim: eu estou com você. Veja o que eu já fiz em sua vida. Veja os milagres que você já operou em meu nome. Para ouvir a voz do inimigo dizendo: eu vou te matar. Se nós fôssemos ouvir a voz do inimigo, principalmente nesses momentos em que nós fazemos os nossos encontros como seminário de libertação, nós não sairíamos mais de casa. Porque ele fica furioso quando ele vê uma vida liberta. Ele fica furioso quando ele vê vidas nesse lugar renunciando aquilo que não é da vontade de Deus e se apropriando do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Há uma fúria contra nós, contra a equipe, contra aqueles que estão trabalhando e servindo ao Senhor. Já imaginou terminar um seminário desse, ir para casa e dizer assim: eu não faço mais isso. Não, eu não aguento mais essa retaliação, esse inimigo dizendo que vai me destruir. Não, eu não quero isso. Senhor, tá bom, acabou. E o Senhor está dizendo: é só o começo daquilo que eu tenho para fazer através da sua vida. Por que você está correndo para o deserto? Por que você está correndo para o lado oposto de onde eu quero que você vá? Sabe o que é mais interessante? É que seja Elias que foi para o deserto sozinho, seja Agar com seu filho Ismael, que foi para o deserto a partir das circunstâncias que vivia com Abraão e Abraão a empurrou para o deserto, seja Jesus, que vai para o deserto porque é conduzido pelo Espírito Santo para ser provado e aprovado, para receber aquilo que ele tinha para fazer a partir dali. Em nenhum desses momentos eles são desamparados, o Senhor está com eles em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor foi provisão. Quando Elias estava já desfalecendo, manda um anjo com pão e água, diz: come que você tem um caminho longo para andar. Da mesma maneira fez com Agar e com seu filho, porque ele ouve e ele vê aquela criança, ele diz: ei, eu sou o Deus Elroy, eu sou o Deus que vê. Ele te vê nesse deserto, ainda que não tenha sido ele que te colocou, ele continua contemplando a sua vida. Não perca isso do seu coração. E ele estende uma mesa, manda os anjos servirem a Jesus, e ali a sua necessidade é saciada. A atitude que você vai ter em meio a esse deserto vai determinar o tempo que você vai passar nele. Números 14, 26 a 32 vai dizer assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de vocês todos, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem da terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Sabe, o povo de Deus, ele é resgatado do Egito. O Senhor resgata com mão forte. Mas para chegar à terra que o Senhor tinha prometido, existia um deserto para passar. Naquele deserto, Deus se revelaria ao seu povo com mão forte, dizendo: ainda que as circunstâncias que você não consegue entender, onde só existe areia, não vai faltar água para você, não vai faltar sombra para você, não vai faltar o comer de cada dia. A provisão de cada dia será satisfeita. Você não está sozinho, porque em todo tempo eu estou com você. O povo tinha tudo isso, mas ao sinal de qualquer dificuldade, o povo murmurava. A qualquer dificuldade, o povo dizia assim: melhor era estar no Egito. Será que lá no Egito não tinha valas para que nós pudéssemos ser enterrados? Será que lá no Egito a gente não poderia estar comendo agora as cebolas muito mais saborosas do que esse maná que cai todo dia? Será que você não está murmurando no lugar que você está, quando você deveria estar dizendo: Senhor, obrigado por mais um dia. Eu sei que está sendo difícil, eu sei que está sendo complicado, mas até aqui o Senhor tem me ajudado, e eu sei que a provisão de cada dia não vai me faltar. Eu sei que a tua presença que traz paz ao meu coração não vai me faltar. Eu sei que o Senhor estará comigo todos os dias, como prometeu, porque é a tua palavra que diz. Ao invés de: Senhor, eu não aguento mais. Como é que eu posso dizer que sou filha de Deus passando por tudo isso? E você corrobora com as vozes que te dizem aquilo que Satanás deseja encher o seu coração de situações, de notícias, de identificações que não são para você. O povo poderia ter passado de repente em 40 dias, 50, 100, 200, 300. Mas por causa da dura servil, por causa da murmuração, por causa de reclamar o tempo todo, de não estar satisfeito, de em todo o tempo achar ruim aquilo que está vivendo, o povo passou 40 anos. O Senhor não permitiu que aquele povo saísse do deserto e chegasse à terra prometida, até que o último murmurador ficasse pelo deserto. A minha pergunta para você é: você deseja ficar pelo deserto? Ou você deseja chegar à terra prometida que o Senhor tem para você? Você deseja ficar pelo deserto? Ou você deseja alcançar o lugar ministerial que o Senhor tem para você? Você deseja ficar pelo deserto? Ou você deseja viver tudo o que o Senhor já separou e liberou para que você possa viver? O que está no coração de Deus é uma coisa só: que você seja abençoado, que você seja pleno, que você tenha a vida dele. O que está no coração de Deus é uma coisa só: que você venha a prosperar. O que está no coração de Deus é uma coisa só: que haja paz na sua casa. O que está no coração de Deus é uma coisa só: que você e a sua casa sirvam ao Senhor. O que está no coração de Deus é uma coisa só: que você seja liberto, que você seja livre e possa viver toda a vida que o Senhor tem para você. O que está no coração de Deus é que você entenda que você foi comprado e redimido e que você já não se pertence, mas que tudo que você tem, todo o seu tempo, todas as suas conquistas precisam ser levantadas em adoração a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas você pode viver isso ou não, a partir da situação que você está vivendo e a partir do posicionamento que você toma.
O que você decide viver hoje? Como você decide viver hoje onde você está agora? Você é daqueles que, quando acontece algo, já reclama? Ou você é daqueles que, quando acontece algo, você para, você pensa, você diz assim: eu não vou abrir minha boca até que eu entenda em Deus o que está acontecendo. Você é daqueles que está num deserto porque o Senhor tem conduzido, como fez a mim, para que eu pudesse aprender e receber dele o que ele tinha para mim? Você é daqueles que está num deserto porque as circunstâncias e pessoas que não foram boas com você, nem usaram do amor de Deus para com você, te empurraram para este lugar e você ainda não sabe como sair? Ou você mesmo se colocou nesse lugar de deserto a partir das decisões erradas que fez, a partir de posicionamentos que não deveriam ter tomado, mas tomou, e hoje você está no lugar de dizer assim: Senhor, eu já não suporto mais, se o Senhor preferir, pode levar a minha vida, que para mim está tudo bem. Independente de onde você está, o Senhor está dizendo: eu estou com você. Se posicione. Tome a posição correta e você sairá desse lugar. Tome a posição correta e o deserto não será o seu final. Tome a posição correta e você vai poder, como diz a canção, cantar a vitória do outro lado do deserto. Você vai poder dizer assim: eu passei pelo deserto. O deserto não foi o meu ponto final, eu passei por ele. Não foi fácil, não foi simples, foi difícil, doeu. Mas eu venci, porque em nenhum momento eu estava sozinho. Em todo tempo a mão do Senhor estava comigo e eu pude sentir a sua proteção. Em todo tempo a mão do Senhor estava comigo e eu pude sentir a sua provisão. Em todo tempo a mão do Senhor estava comigo e eu pude sentir o seu direcionamento. Mas você precisa tomar uma posição hoje. E eu te peço para fechar os olhos. Você sabe se está passando por esse lugar de deserto. Você mais do que ninguém sabe se esse é um lugar que você está vivendo hoje. Mas Deus quer te dizer que esse deserto pode acontecer com Ele e sem Ele. O que está no coração dele é que você possa passar por ele, com a presença dele. E talvez você esteja num ponto de dizer assim: eu já não tenho forças. As minhas forças estão se acabando. As minhas forças estão se esvaindo. Eu já não consigo nem clamar. Nós queremos clamar com você nessa noite. Se você é um desses que precisa que nós clamemos com você, eu te chamo aqui na frente para que a gente possa ministrar na sua vida. É preciso que você também se posicione. É preciso que você diga: eu quero que alguém ore por mim. É preciso que você diga: eu preciso que alguém ore por mim. Eu preciso que alguém ministre na minha vida porque está difícil. E eu quero estar no lugar certo. Eu quero estar com as atitudes corretas.
Eu quero me posicionar como o Senhor deseja que eu me posicione. Eu não quero mais continuar a ouvir as vozes que vão fazer com que eu me afaste. Não, eu quero ir para um lugar onde eu escuto apenas a voz do Senhor me dizendo: você não está só. O deserto é provisório. O deserto é um tempo. Márcio, Vivian, Léo, Vitinho, Raíssa. Talvez você não teve força para sair do seu lugar. Tamanha dor que você está sentindo. Levanta uma mão para que eu possa chegar até você, para que alguém possa chegar até você. Tem uma pessoa aqui, ó. John. Camila. Luciana. Se você não veio é porque você está bem. Então você está intercedendo por aqueles que estão aqui. Você vai clamar por aqueles que estão passando por esses momentos de dificuldade. Você vai clamar por esses que estão vivendo e se encontram nesse lugar de deserto. Deus cuida de mim.
preciso aprender um pouco aqui. Será que você pode cantar essa canção? Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Será que você pode ficar de pé e declarar essa verdade? Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho. Você não está sozinho. Não estou sozinho. Você jamais estará sozinho. Você. Com força. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Mas se você estivesse em direção, se na vida não tem direção, se é necessário, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. se uma porta se fecha aqui, Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Ele é quem cuida. Deus cuida de mim. Bem forte. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, Senhor. Nós te agradecemos porque não estamos sozinhos em nenhum momento. Nós te agradecemos porque em meio a qualquer deserto, o Senhor está conosco. O que te pedimos é que nós possamos ouvir a tua voz, a tua instrução. Porque muitas vezes o Senhor quer nos dar as mãos, mas nós não queremos segurar a tua mão. Muitas vezes o Senhor quer nos dar a direção, mas o nosso coração é teimoso e ele só quer fazer aquilo que está na vontade dele. O que nós te pedimos é que nós estejamos sensíveis à tua voz, para ouvir a tua direção e obedecer, porque a tua bondade,
Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que possamos experienciá-la em todos os instantes, até mesmo em meio a desertos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar um pouquinho? Coloque a mão sobre a sua mente. Diga assim: Senhor Jesus, eu te consagro a minha mente. Você é Senhor da minha vida. Você é Senhor dos meus pensamentos. Eu quero pedir que durante toda essa semana, os teus pensamentos sejam os meus pensamentos. Que a tua palavra esteja produzindo a 100 por 1 em meu ser toda a libertação que eu preciso das mentiras que me aprisionaram. Porque eu vou romper. Porque eu experimentarei a tua paz, mesmo em meio a desertos. E eu acessarei a revelação de quem tu és, para passar pelo deserto e conquistar a terra onde mana leite e mel, e que o Senhor já me entregou como meu lugar, minha herança. Eu viverei tudo o que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. A gente está passando por alguns ajustes. Como Paulo falou aqui, nós temos clamado há mais de 2 anos por clareza na visão de quem somos. Clareza na visão de quem somos. Nós já entendemos claramente que não somos uma igreja no padrão tradicional de ser igreja. Isso já está claro. Nós já entendemos com clareza uma unção apostólica sobre nós. Isso já está claro. Nós já entendemos com clareza um chamado que se pauta em 4 frentes: louvor e adoração, intercessão e oração, ensino da palavra e poder de Deus. Poder que cura, poder que liberta, poder que restaura e transforma, poder que capacita, enche, ativa, fortalece, forja e torna guerreiros vitoriosos contra o inimigo. Nós entendemos isso. Nós ainda não entendemos o como completamente. Qual é o fluxo das nossas atividades? Como elas vão se dar? Como é que a gente opera? A gente está buscando. E até que o Senhor nos entregue com clareza, a gente não vai dar detalhes a vocês. O que nós queremos convidá-los é a estarem em oração. Há uma palavra liberada de que estamos em um novo tempo para um novo progresso. Um novo avanço em novos níveis. Não deixe o inimigo mentir para você dizendo que você não pode estar, que você é menos, que você é incapaz. Não é você, é ele quem chama e capacita. O que ele quer é um coração que diz: eis-me aqui. Agora você pode dizer: não estou interessado, tudo bem. Mas se tiver, é ele quem capacita. Tem um processo, tem uma forja. Ele vai nos mostrar como fazer. Amém? Nesse tempo, meu irmão, tenha paciência. Vai ter hora que a gente vai chegar aqui e vai dizer: não vai ter mais isso, mudamos isso, porque nós estamos buscando entender o que ele tem conosco e como ele quer que a gente faça. Não queremos fazer de agenda do que planeja no começo do ano para dizer como é o ano. A gente quer estar
sensível à voz dele, dando os passos a partir do que ele está fazendo para a gente se encaixar no plano dele. Não trazer ele para o nosso plano e diminuí-lo para aquilo que a gente acha que é o que deveria acontecer. Faz sentido? Então, onde é que a gente está hoje? Nós fizemos um seminário de libertação final de semana passado. Foi poderoso. Ainda estamos libertando algumas vidas durante essa semana. Adoecemos, não conseguimos muito atender muitos, mas tem alguns que vai continuar um processo mais pesado. Deus nos colocou diante de líder de principado. Porque é um novo nível, uma nova vitória. Satanás está sendo envergonhado, pisado, humilhado, destruído. E se nós temos uma convicção do nosso chamado é para destruir as obras do diabo. Tem um povo que vai ser fortalecido. Tem gente que chegou aqui que não podia ver o nome de diabo, que saía correndo com medo. Vi aqui no seminário o caba correndo aqui, levando gente e gritando: em nome de Jesus, cala a boca! E Deus me dizendo: está vendo? Que eu vou transformando em combatente. Eu vou tirando o medo e vou colocando autoridade e destemor. Então aqui é lugar de treinamento de combatente. Vimos aqui no seminário de libertação gente que em outro seminário era objeto de oração, porque estava travado, preso e nada, e a gente não sabia nem se era convertido. Aqui recebendo visão, recebendo liberação, liberando sobre vidas e ainda sendo destravado como profeta de Deus para se mover em guerra, levando o exército no combate. Vimos gente que não fazia ideia do que era isso, recebendo espada na mão. Vimos gente que estava clamando sem saber que arma tinha, recebendo arco e flecha, recebendo tocha, recebendo escudo. Esse negócio é com a gente e nós não vamos voltar atrás. Agora nós precisamos ter clareza dos comandos do Senhor. Quais são os passos? Não fazendo a nossa força a gente não consegue. A nossa força a gente vira clube de entretenimento. Não é o nosso chamado. Vai ficar quem quiser se posicionar. Quem estiver buscando outra coisa, vá em paz e o Senhor vai trazer os que vão se posicionar. Porque no chamado para destruir as obras do diabo, não dá para estar com gente que está atrás de entretenimento. De cosquinha no ego. De acariciadozinho na cabeça. É gente que está querendo dizer: eu nada sou, mas o Senhor tudo é. Eu quero conhecer quem é esse Deus. Eu não tenho nada, mas Ele tudo tem. Eu quero que Ele me encha do que Ele tem. Eu sou fraco e pequeno, mas o meu Deus é forte. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, Ele é a eternidade. Eu sou tudo, Ele é... Não, eu sou tudo não, é Ele que é. Ele é tudo, eu sou só uma frase. Mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dEle. E Ele é meu. Ele é o meu o quê? Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu libertador, Ele é o Deus que me cura, Ele é o Deus que me resgata, mas Ele é o Deus que me enche, Ele é o Deus que me capacita, Ele é o Deus que me empodera, Ele é o Deus que me faz ser instrumento para revelar a glória de quem Ele é. Este é o meu Deus. Decida! Então o que a gente vai viver essa semana? O Senhor me fez voltar na palavra profética liberada no começo de janeiro. Mandei parte dessa palavra para os seminaristas, com os alertas que Deus nos deu, que eram responsabilidade dele. Eles precisam manter a libertação deles e eles têm que fazer o que precisam fazer. Mas tinha algo para nós. E eu mandei hoje no grupo dos combatentes. Todas aquelas porções da palavra é para nós. E o Senhor disse: se vocês negligenciarem, o ministério de vocês acabou. Foi assim a palavra. Se vocês negligenciarem o que eu estou dizendo agora, o ministério de vocês acabou.
Como eu creio na liberação dele para o ministério, para as nações, a gente só está começando. Só estamos começando. Não chegou ônibus ainda aqui? Não chegou ônibus com pessoas vindo de tudo que é lugar para a gente ministrar sobre elas, então só está começando. A gente ainda está semeando. Acabou coisa nenhuma, mas não vamos ser negligentes. É tempo de alinhamento. Quem não estiver alinhado vai precisar se posicionar e se alinhar para prosseguir. Essa semana não vai ter CEP. Para quem nos visita, CEP é o grupo pequeno de pastoreio, de comunhão, de ensino. Essa semana, todos os combatentes vão estar aqui na terça-feira e na quinta-feira. Nós precisamos fazer um levantamento do que vivemos, do que precisa ajustar, do que Deus está falando, para a gente se posicionar melhor. Sábado, eu vou estar convidando todos os seminaristas para voltarem. Está em cima. Bom, é um favor que nós vamos fazer a eles. Então, quem quiser receber, que venha. Agora, a gente vai estar aqui posicionado para aprender em Deus o que precisamos para que os processos deles continuem e dos próximos que nós vamos ministrar. Então, eu quero realmente reforçar combatentes aqui sábado. 14h até umas 6 é o nosso plano. Tudo pode acontecer. Mas nós vamos estar aqui para fortalecer os seminaristas, para dar algumas direções e para fazer um fechamento que a gente não fez de grande renúncia e etc. Tá? Terça, quinta, sábado. Nós vamos fazer um jejum, todos. Muita gente doente, então não vou fazer a semana toda. Mas pelo menos na quinta-feira, todos em jejum. Todos em jejum, só uma refeição no dia. Tá? Dos combatentes. Eu não estava muito alinhado, não entrei nos combatentes, estava pensando em outras coisas, tive outras necessidades, mas eu quero estar posicionado. Você vai poder vir para a reunião terça e quinta, para você já começar a aprender, ouvindo aquilo que vivemos e as instruções que eu vou dar. Então, terça e quinta. E o CEP, e quem não tem pastor, os líderes de CEP, manda mensagenzinho, irmão, reúna com sua família, seja responsável com a sua vida de oração. Você não precisa de uma babá. Você precisa ser responsável. Então, você tem condições de reunir sua família em casa, abrir a palavra, fazer um devocional, orar com eles. Você pode mandar um devocional, mas nós vamos estar aqui reunidos, porque existe um pós que a gente não pode ser negligente. Amém? Na semana seguinte é o nosso aniversário. 6 anos de Zoe. Foi o uhul mais murcho, sem graça, desanimador. A notícia é que os olhos de Jesus, né? Eu sei, Senhor, os olhos no Senhor para a gente não desanimar. Senhor, Os olhos no autor e consumador da nossa fé. Fé para crer que o povo vai queimar na visão. Amém. Eu trago a existência, um povo queimando na visão. Em nome de Jesus, eu trago, eu creio. É isso que eu declaro sobre esse povo. Então, como eu ia dizendo, próximo final de semana, esse outro, 6 anos de Zoe. E aí o Senhor me disse assim, é um novo tempo, uma nova jornada, novo nível. Estou fazendo algo novo, está ficando um ciclo para trás. Eu vou inaugurar um novo ciclo. Celebrem com festividade. E aí eu pedi confirmação ao Senhor e uma pessoa me mandou assim, Edi, eu estava aqui e a impressão que eu tenho, Deus está dizendo, a gente tem que celebrar, tem que ter festividade. Não é festividade da palavra que eu usou, foi outra. Esse aniversário. E bateu no momento que eu estava recebendo essa palavra. Então, nós vamos fazer pela fé. Como é que a gente vai fazer? O nosso aniversário é dia 9 de abril. É um domingo de Páscoa. A gente começa na sexta-noite. E nós vamos celebrar em cima dos 4 pilares. Nós vamos começar com adoração. E sabe quem vai estar conosco? Apóstolo Natanael. A glória de Deus falou com o pastor Ezenete liberou ele e ele vai estar conosco aqui na sexta-feira. Foi alguém que foi a primeira pessoa a vir aqui quando alugamos para orar consagrando esse lugar. E tem caminhado conosco. Estou conversando com o apóstolo Geraldinho para estar conosco na frente da intercessão e com o apóstolo Hudson para estar com a gente na frente do ensino e poder.
Agora, o Hudson falou que só tem agenda em novembro. Aí, mas terminou a conversa comigo dizendo assim, tenha fé. Então, eu estou crendo e estou orando. E aí, se for do Senhor, Ele vai estar conosco aqui também. E se não tiver Hudson, e se não der Geraldinho, nós não estamos aqui por causa de homens. Nós queremos honrar homens que abriram caminhos para a gente começar a trilhar. Mas estamos aqui por causa do nome, que é sobre todo outro nome. E é no coração dele que nasceu a Zoe, Jesus Cristo. E a ele nós vamos dar honra e glória. Dia 7, dia 8 e dia 9. Adoração, oração. Sábado vai ser 12 horas de oração e adoração. Estamos aí colocando um plano para saber se é do Senhor no final das 12 horas. E no domingo, estou perguntando se vai ser tarde ou noite, só noite, manhã e noite, enfim, a gente vai dar as informações ao longo da semana. Então, o que é que você vai fazer? Fica atento. Essa semana, a gente está como exército para dar suporte aos que passaram pelo processo de libertação e capacitação do nosso exército. Semana seguinte, o nosso aniversário. Aí tem uma palavra, tem uma data profética que a gente vai estar clamando a Deus pedindo confirmação. Quando perguntamos ao Senhor sobre o seminário de libertação, Ele nos deu 2 datas. Lembra? Acho que eu comentei aqui, 2. E nós ficamos com a data que fizemos, 17 a 19 de março. Mas tinha uma outra data, 21 a 23 de abril, era isso? Acho que é essa aí. E a gente, desconsiderou essa porque é uma. Mas muitas pessoas ficaram na lista de espera do seminário. Então, nós já estamos perguntando, Senhor, vamos fazer outro seminário agora em abril? Eu não sei. Eu sei que o Deus que chamou os combatentes vai nos capacitar. E vai trazer outros combatentes para ajudarem. E se for dele, a gente prepare-se, porque abril vai ser aniversário e seminário de libertação para continuarmos destruindo as obras do diabo nesta terra. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém! Dá um glória a Deus aí! Me ajuda! Vamos ficar de pé? Tem muito sonho para sonhar, Joalisson. Tem muito sonho para sonhar. Vamos viver os sonhos de Deus, sim ou não? Sim. Vamos viver os sonhos de Deus. Amém? Oh Deus, faz queimar, Senhor. Não como fogo consumidor, como pedíamos há pouco ali atrás, mas faz queimar como fogo de vida, como fogo que revela a tua glória. Faz queimar este fogo em nós, neste lugar e para além deste lugar. E que nós sejamos essa candeia, este fogo que incendeia onde estivermos, para que a tua igreja se levante, se erga, acorde e seja posicionada para destruir as obras do diabo, para que as obras de Cristo sejam estabelecidas. Em nome de Jesus. Onde havia capa de desânimo, eu digo agora, sai em nome de Jesus. Removidas em nome de Jesus. Recebam renovo do alto. Ânimo renovado. Ânimo renovado. Em nome de Jesus. Paz que excede todo entendimento. Paz que excede todo entendimento. Como é que vai ser? E vai dar conta? E vão aguentar? Cala essas vozes. Caladas as vozes de dúvida. Caladas as vozes de dúvida. Em nome de Jesus. Eu ministro nesse lugar paz que excede todo entendimento. Porque está prometido que aqueles que confiarem em Deus receberão desta paz. Confiança em Deus. Eu libero neste lugar, em nome de Jesus. E com ela, paz que excede todo entendimento. Ânimo renovado. Para prosseguir. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Pai
E que as doces consolações do seu Santo Espírito sejam com você, hoje e sempre. Vão em paz, sob o poder do Senhor, cheios do desejo de conhecer mais de Jesus. Recebam sonhos com Jesus. Recebam porções da palavra durante a semana. Quando lerem, vocês vão olhar um versículo lá e vai brilhar diante de vocês. E vocês vão compreender a riqueza daquela palavra liberada, em nome de Jesus. E vocês terão uma semana abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus eu assim libero. Amém?